Então, vou continuar aqui a nossa gravação de onde a gente parou, elementos de vedação. Então, aqui, essa parte de elementos de vedação, ainda não coloquei nenhum vídeo auxiliar para você, então, para vocês, peço que prestem um pouco mais de atenção. Então, são usados para impedir a passagem de maneira estática ou dinâmica de líquidos, gases e os sólidos que são expostos de um meio para o outro. Então, esses elementos geralmente localizam-se entre duas peças fixas ou em duas peças em movimento relativo. As junções cujas peças apresentam movimento relativo se subdividem em girantes, quando o movimento é de rotação, e deslizantes, quando o movimento é de translação. Então, aqui nós temos um exemplo de vedação, né? Que é a rolha de champanhe aqui, por causa, a gente vê que é champanhe por causa, né, desse lacre, mas também os vinhos, de maneira geral, são tampados assim, com rolha, a maioria deles. Também a vedação de rosca aqui, e também essa tampa aqui de coroa para bebidas gaseificadas. Então, são exemplos de vedação. Contudo, a vedação em máquinas, né, é muito mais complicada, principalmente por causa da temperatura. Então, no caso da temperatura, trabalham em ambiente com uma temperatura muito elevada, as máquinas, né, a maioria delas. E a vedação torna-se um pouco mais difícil. Em relação ao acabamento das peças, então uma boa vedação requer um bom acabamento das superfícies a serem vedadas. Pressão, então quanto mais elevada for a pressão do fluido, maior será a possibilidade de escapamento, né? A vedação torna-se mais difícil de ser feita. E o estado físico, então os fluidos líquidos são mais fáceis de serem vedados do que fluidos gasosos, por exemplo. Então, exemplos de elementos de fixação são os anéis de borracha, as gachetas, tentores e juntas. Os elementos de vedação classificam-se em dois grupos, são de junções fixas e de junções móveis. Aqui eu coloquei apenas alguns exemplos, são os anéis de borracha e os retentores. Então, as vedações nas junções fixas podem ser feitas de maneira direta ou por elementos intermediários. Então, as vedações diretas são de alto custo, por isso são aplicadas em campos bastante limitados. Além disso, são sensíveis à mudança de temperatura e não funcionam com fluidos de alta viscosidade, devido à interferência no deslocamento das peças. Em compensação, são vedações que apresentam pequenas perdas de energia por atrito. São utilizadas principalmente em injetores de motores diesel. Também são utilizados em torres de catálise e acoplamento de pistão. Então, pistão cilíndrico de máquinas de teste de materiais. Então, aqui o que nos interessa mais são esses injetores de motores, né? E os tipos de vedação com elementos intermediários em junções móveis, né? A vedação com esses elementos, também chamados de guarnições, pode ser dos seguintes tipos: câmara de estufa, de contato circular, de contato horizontal, sem contato ou com movimentos alternados. Isso aqui vocês não precisam gravar, só para vocês saberem que tem esses tipos, né? Mas o que são essas guarnições? São peças flexíveis colocadas entre duas superfícies rígidas, geralmente planas. Então, pode ser feito de borracha, de cobre, de cortiça, amianto, e pode ter formatos variados, puxados, toroidais, perfilados e revestidos.
Então, a vedação em câmara de estopa, esse tipo de vedação é chamada câmara de estopa porque a vedação é feita com estopa trançada, também conhecidas como gachetas. Então, essas guarnições podem ser feitas de cânhamo engraxado com sebo, algodão, amianto trançado com fibras orgânicas ou fios de teflon. As tranças são de seção quadrada e às vezes trapezoidal. Então, as guarnições devem ser flexíveis de modo que, com uma leve pressão, elas se moldem ao eixo e à caixa de guarnição. Então, as gachetas são esse vedador automático que tem a capacidade de vedar com a própria pressão. Então, aqui estão alguns exemplos, né, de gacheta térmica, por exemplo, né, que ela pode ser branca, de cobre ou grafite, as gachetas de politetrafluoretileno, ou simplesmente Teflon, né, que é essa sigla aqui, que é um plástico, então, para químicos agressivos. Então, elas servem para esse tipo de vedação, né, quando tem químicos, quando são agressivos, vai utilizar essa gacheta aí com que tem um material plástico, Teflon. E também as gachetas vegetais, utilizadas para resistência mecânica. Então, vedação de contato circular são móveis. Então, aqui são os anéis de vedação. Na vedação de contato circular são usadas guarnições conhecidas como anéis de vedação. Esses anéis são empregados em elementos de máquinas em movimento, geralmente eixos, e servem para proteger os mancais contra sujeiras decorrentes do uso. Então, se eu tenho um ambiente vedado ali, o que está dentro não sai e o que está fora não entra. Então, ele fica com o mancal ali protegido, vedado e não entra essa sujeira. Entre os principais anéis de vedação, um dos mais usados é o anel de feltro de seção trapezoidal. Então, os anéis de borracha ou anéis da linha Ring são bastante utilizados em vedações dinâmicas de cilindros hidráulicos e pneumáticos que operam a baixa velocidade. Então, aqui são os anéis de O-Ring. Na verdade, não tinha esse apóstrofe aqui, não. É só assim, ó, O-Ring. Para junções fixas de forma toroidal, são chamados anéis toroidais. Tem seção circular, também são conhecidos como anéis ou ring, feito de borracha sintética. Então, todos eles, independente da cor aqui, é feito de borracha, e essa borracha é uma borracha sintética. Ou seja, de petróleo, né? A deformação do anel cria uma ação de vedação, mesmo se o fluido não estiver sob pressão. Então, são simples versáteis e a vedação também se faz por pressão. E agora a gente vai falar das juntas, né? Vamos falar das juntas, por exemplo, junta de cabeçote. Vou falar um pouco delas. Então, aqui a gente está vendo a junta de Teflon, como eu falei para vocês, o Teflon é o politetrafluoretileno. São as siglas, politetrafluoretileno. Essas de plástico, desse plástico aqui de Teflon, então, são utilizadas para quando eu preciso vedar ambientes que precisam de resistência química, elevada temperatura e fluidos, como água, óleo, etc. Já as de papelão, né, elas, por exemplo, o amianto, então, as juntas de cabeçote, as mais antigas, era feita de um material grosso, né, untado com um óleo grafitado. Depois elas foram revestidas com uma folha de cobre, uma folha de amianto, outra folha de cobre, e aí o amianto ele foi proibido na Europa, né? Então o amianto é um elemento que está proibido, então ali o amianto não se usa mais, né? Mas essas juntas de papelão, os tratores, os carros mais antigos, usavam na junta de cabeçote o papelão, juntas de papelão. Hoje utilizam-se juntas metálicas, né? Então,
Papelão é quando se cria resistência química a alta temperatura e também para vedar fluidos, né, também poderia ser utilizado. Não sei se vocês já ouviram falar que a junta do cabeçote queimou, então ela pode queimar, né? Tanto a de papelão quanto as metais, ela queima. Aqui, então, para que usa as juntas metálicas? Quando se precisa alta pressão, né, elevada temperatura, e elas são geralmente feitas de ácido de baixo carbono. Então, aqui está a utilização de cada uma, um breve resumo. Então, a não amianto de carbono metálicas são as utilizadas atualmente nos cabeçotes, coletores de admissão e escape e em cárter. Já as de cortiça emborrachada são utilizadas em tampas de válvulas de distribuição. As de borracha moldada são utilizadas também em cárter, tampas de válvula. E as de papelão e papelão hidráulico hoje são mais utilizadas em bomba d'água, bomba de óleo, carburador, diferencial, bomba de gasolina, transmissão, etc. E agora os retentores. Então, o vedador de lado, também conhecido pelo nome de retentor, que eu escrevi errado, né, gente? É composto essencialmente por uma membrana elastomérica em forma de lago e uma parte estrutural metálica semelhante a uma mola, que permite sua fixação na posição correta de trabalho. Então, aqui é como que ela é montada, né? Na verdade, essa vedação ela é um pouco mais elaborada. Então, a função primordial do retentor é reter o óleo, graxa e outros produtos que devem ser mantidos no interior de uma máquina de equipamento. Então, o retentor é sempre aplicado entre duas peças que executam movimento relativo entre si, suportando variações de temperatura. Então, tá aqui, ó, a evolução do retentor. Então, ele era feito de couro, de borracha, e aí, para os eixos rotativos aqui, um sistema integrado de vedação. Então, os retentores são esses corpos de borracha sintética revestido de metal com mola acoplada. Então, ele tem esse sistema de vedação aí mais elaborado, tá bom? Então, a nossa aula é isso. Se vocês tiverem dúvidas, estou à disposição. Não deixem de me procurar. Então, se tiver dúvida, me procure.